Na aula anterior a gente criou toda a interface da nossa aplicação, super simples, está funcionando. A gente nem trabalhou muito com Electron, né? Na verdade eu fiz mais mesmo para você dar uma olhadinha e sentir na pele que isso é basicamente HTML, CSS, ó, até navegação, tá vendo? Tá? Que a gente criou aqui. Então agora eu vou melhorar esse código e deixar ele mais interessante. Para isso eu vou utilizar uma biblioteca chamada Vue.js. Vamos instalar? Então aqui, vou parar a execução do meu aplicativo, um Ctrl C, npm install. Eu vou precisar dela quando o aplicativo estiver pronto? Vou. Então traço save não é dev. Traço dev é só para o que vai para desenvolvimento, porque a gente realmente vai deixar disponível no app, traço save. E aqui, ó, Vue. Tá? Eu também vou precisar, em um determinado momento, de uma biblioteca chamada Lodash. Então eu vou dar um espaço, Lodash, e já vou instalar ela também. Tá? Então, show de bola. Ela está aqui fazendo a instalação. Eu vou vir aqui e vou criar o meu primeiro arquivo JavaScript. Esse arquivo eu vou chamar de app.js, dentro do diretório src. Então aqui, no mesmo nível, eu simplesmente carrego o arquivo, tá? app.js, e tá aí. Com o Vue.js, a gente precisa sempre de um seletor. Então, eu vou criar uma variável, ó, const app. Nota que agora eu estou trabalhando com front-end, diferente do arquivo app main.js, que configura o Electron, que roda no back-end. Esse arquivo aqui, ele roda como se fosse no navegador. Na verdade, o Electron ele tem um esquema chamado WebView, que é onde ele renderiza tudo aquilo que você viu, tá? Então é basicamente o navegador mesmo. Então aqui, esse arquivo app.js é um arquivo de front-end. Esse main.js é um arquivo de back-end. Então isso é servidor e isso daqui é navegador. Então vamos lá, app igual new view, abro aqui, view, aí, abro com parênteses, adiciono um objeto de configuração. Eu vou criar minha aplicação toda aqui dentro. Então, olha só que interessante. Aqui já instalou. Vamos carregar então o Vue.js. Então você já sabe que está dentro de Node Modules, né? Script, src, volto o nível, acesso Node Modules, acesso diretório Vue, acesso diretório dist, e aqui o meu Vue.js. E pronto, já está incluso. Agora já tem esse cara disponível. Eu posso vir aqui e falar aonde ele vai renderizar o Vue.js. O Vue.js vai trabalhar dentro do ID, elemento de ID app, ou seja, ele só vai trabalhar no que estiver dentro dessa div aqui. Legal, né? Tem um monte de coisa legal que eu posso fazer com o Vue.js. Você quer ver uma coisa? Vou pôr uma vírgula, vou pôr um data. Com o data eu crio variáveis, tá? Então function, ó. E eu preciso dar um return nas variáveis que eu quero criar. Por exemplo, notes, tá? No notes eu posso criar aqui um array e incluir aqui, ó, por exemplo, ó, content, e colocar aqui nesse content, por exemplo, ó, nota 1, tá? Vou criar aqui, ó, nota 2, nota 3. Criei um array com 3 notas. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou tirar os 3 elementos que tem aqui. Posso até quebrar esse A aqui, ó, em várias, né, esse bloco aqui em várias linhas, ó. E aqui, ó, nesse cara aqui, eu coloco um v-for igual note in notes, tá? E pego aqui e faço o seguinte, ó. Note, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando item por item do array de notes. Então eu pego primeiro esse, depois esse, e jogo para dentro do note. Então o note tem cada um desses valores aqui. Então um ponto content, né? Então aqui note.content. E salvo. Vamos rodar o nosso aplicativo? Note aqui, ó. Quase. Aqui vai dar erro, né? Então vamos lá. Ó. Note. Salvei, voltei aqui. Ctrl R. Olha só. Nota 1, nota 2, nota 3. Eu vou vir aqui e vou colocar uma nota 4 com um textão, ó. Vou repetir nota 4 algumas vezes, ó. Vou salvar. E olha só. Ctrl R. Nota 4, tá vendo, ó? Olha que interessante. Tá? Mais do que isso, eu não preciso só ficar preso aqui, tá, nesses arrays. Eu também posso colocar interação. Imagina que a gente quer mostrar aqui a anotação que eu clicar aqui. Então, na verdade, aqui, né, nosso text area. Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar o meu bind, ó,
e vou colocar o seguinte, ó, notes active.content. O que é esse active? Ainda não é nada, eu vou criar ele agora, ó, vírgula, active. Isso daqui é um array, né? Então esse array começa no item 0, 1, 2, 3. Eu quero mostrar a nota 2, que é o item 1, né? Então aqui, ó, item 1. Salvei, voltei aqui, Ctrl R. Nota 2, ó. Vamos pôr nota 4, que é o item 3. Ó. Ctrl R, nota 4. Tá vendo? Agora eu posso então criar uma interação para toda vez que eu clicar aqui em um link, ele automaticamente exibir, trocar pra gente aqui, né, dentro do Textiária. Para mim conseguir colocar interações de clique utilizando o Vue.js, eu coloco aqui um @clique. Só que se eu colocar do jeito que está aqui, não vai fazer nada. Por que não vai fazer nada? Porque esse clique, ele não está prevendo a ação padrão, que é o quê? Recarregar a tela, tá? Navegar, né? Então eu vou colocar um ponto prevent e pronto. Com o ponto prevent, ele não vai fazer a ação padrão do elemento, que no caso do link é navegar. E aqui eu faço, adiciono a ação que eu quero. Então aqui eu coloco active igual, e eu posso vir aqui, ó, colocar uma vírgula index, que é o que? A chave do meu array. Ou seja, chave 0, chave 1, chave 2, chave 3, tá? E aqui eu coloco o index. O nome podia ser key também, tá? Não precisa ser exatamente index. Então, voltando aqui, Ctrl R, ó. Que legal. Eu troquei aqui, ó. Não tem persistência ainda, mas eu já consigo fazer a anotação. O nova anotação não faz nada, então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó. Coloco aqui no final um @click.prevent e eu vou, dessa vez, em vez de executar a tarefa direto aqui, eu vou colocar ela dentro de um método, tá? Prevent, faltou o T. E eu vou chamar esse método de create, para fazer a criação. Como é que a gente faz esse tipo de coisa? A gente chama aqui, ó, logo depois do data, ó, com vírgula, chama methods. Eu não apaguei nada não, tá? Eu só diminuí aqui, ó, linha 3, 13. Então tá tudo digitado aqui, só para facilitar a sua leitura. Aqui eu crio um objeto e dou um nome. Qual o nome que eu dei? Nome de create, né? Igual function, ó. E aqui eu faço o que eu quero. Nesse caso aqui, eu vou falar que o meu this.active, o this.active se refere a essa variável, this.notes a essa variável. Tá? Então, sempre isso em mente. Coloco um null. O que eu posso fazer? Posso vir aqui, nota que nesse momento vai dar erro, né? Porque um null não tem o valor aqui. Eu posso fazer o seguinte, ó, colocar um ou, se ele não encontrar nada, ou content, ele vai simplesmente vir aqui e vai imprimir um nada. Vamos ver se isso aqui gera erro, né? Então, ó, imprimir, nova anotação, não está indo. Nova anotação, não está indo. Ctrl Shift I, ver se ele está dando erro. Tá dando erro. Vamos trocar a verificação aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Se a active for igual a null, ó, for diferente de nulo, melhor ainda. Então aqui uma verificação ternária, né? Ele vai executar. Ele vai imprimir o valor, porque ele é diferente de nulo. Caso contrário, ele vai imprimir uma string vazia. Vamos ver se isso aqui resolve. Ó, cliquei aqui, show de bola, tá vendo? Ó, agora funciona sem dar erro nenhum. Ó, aqui, deixa eu fechar. Ó, tá vendo? Ó, navega tudo e eu posso criar uma nova anotação. Então eu vou vir aqui agora e vou setar o valor padrão do active para nulo, para já começar criando uma anotação. Ó, que legal. Show de bola. Então até esse ponto tudo bem, né? A gente entendeu variáveis dentro do Vue e métodos dentro do Vue.js. Agora a gente precisa começar a trabalhar com o quê? Com as persistências dos dados, né? Isso daí que é a parte legal. Eu vou começar logo de cara informar que minha variável notes ela não vai vir assim. Ela vai vir com outros valores, tá? Ela vai vir com os valores que tiverem persistidos. Então eu vou apagar, deixar um array vazio. Eu vou falar o quê? Assim que tiver montado, que tiver tudo pronto, com o mounted, assim, tá? Assim que a minha aplicação estiver toda montada ao Vue.js renderizado, eu vou
buscar esses dados em local storage. Local storage é um tipo de banco de dados que a gente tem disponível na nossa aplicação. Então eu posso fazer como isso, tá? Vou pegar uma variável chamada notes, igual, tem que declarar ela, então que let notes, igual, e eu faço o seguinte, ó, window.localstorage.get item, e eu coloco aqui o nome que eu vou dar, por exemplo, notes, tá? Só que, se ele não tiver nada, eu vou chamar um array vazio no formato string. Por quê? Porque o notes, tá? O local storage, que também está disponível no navegador, ele só armazena texto. Ele não armazena arrays, objetos, essas coisas, tá? Então fica com isso em mente. Agora aqui, eu pego o meu this.notes, que é aquele cara lá em cima, igual, e transformo a string com o json.parse. Eu transformo essa string num objeto de novo, ou num array, né? No caso, num array, que é o que a gente vai armazenar. Se ele não tiver nada, ele vai transformar esse cara num arrayzinho vazio. Legal, né? Que é o começo de tudo. Vou vir aqui, na verdade, no meu aplicativo, Ctrl R. Tá aqui, minha primeira, minha segunda. Esses caras aí são dos exemplos que a gente estava trabalhando antes, né? Se você quiser manipular, se dá um Ctrl Shift I, olha só, quando eu clico aqui, ó, tá vendo, ó? Já tá funcionando basicamente, se a gente tivesse como criar, né, alguma coisa. Ó, se você vier aqui, ó, em Application no Developer Tools e procurar aqui, ó, Local Storage, que também está disponível no navegador, File, ó, a gente tem esse cara aqui, ó. Vou clicar aqui para ele apagar tudo, tá? E vamos dar um reload. Ah, agora sim, ó, vaziozinho, tá vendo? Se você vier aqui no console, ó, não tem erro nenhum. Ele tá falando aqui, ó, que não tem anotação nenhuma. Então agora a gente precisa criar o processo de salvamento. O processo de salvamento também é super simples. Aqui dentro do nosso methods, eu vou colocar uma vírgula e vou colocar aqui, ó, save, tá? E aqui eu vou colocar esse cara. Lembra que lá atrás eu salvei o Lodash? O Lodash ele fica disponível aqui, ó, através do underline, mas ainda não fica porque eu não carreguei ele. Então eu vou carregar também script src, volta o nível, node modules, o meu Lodash, e aqui eu vou carregar um arquivo chamado lodash.js. Basicamente é isso, tá? Ele deixa disponível pra gente esse underline, tá? Esse underline é o cara que faz a mágica. Eu vou colocar um ponto e vou fazer o seguinte, ó, de bounce. O de bounce, ele faz o quê? Ele atrasa. O que eu colocar aqui, ele vai ser executado com um intervalo de 300 milissegundos, tá? Isso daqui é basicamente muito útil para quando a gente está trabalhando, por exemplo, com digitação. Então eu teclo uma tecla, eu posso ficar digitando aqui, que ele só vai executar de novo depois de 300 segundos, só que não ficar executando em loop. Ele simplesmente não executa dentro desse intervalo. É muito legal porque senão a gente fica fazendo, imagina que está fazendo requisição para a web, você fica digitando aqui, para cada letra que você digita ele manda uma requisição. Nesse caso aqui, ó, eu digito aqui, ele manda, digito aqui, ele manda. Então ele manda por partes, né? Fica muito mais interessante. Agora que eu já tenho esse cara aqui, eu posso então finalmente fazer o salvamento. Então eu primeiramente vou vir aqui, ó, dentro do meu text area, vou colocar um arroba e vou colocar o evento de keApp. Sempre que eu soltar uma tecla, ele executa o método save. Tá? Legal, né? Como eu já sei que eu vou utilizar, eu vou colocar uma referência aqui chamada de text area. Tá? Daqui a pouco eu falo sobre isso para vocês. Agora que eu já fiz isso, a primeira coisa que eu vou fazer é armazenar esse valor. Então eu vou dar aqui um LUT data igual, e eu vou ler o valor. Como é que eu faço para ler? Eu podia usar um model, mas assim eu não ia passar tanto conhecimento para vocês. Aqui eu vou colocar um this, ponto, e vou chamar aqui, ó, cifrão refs, que são todas as referências que eu tenho dentro do Vue.js, tá? Esse ref cria uma referência chamada text area, ou o nome que eu passar aqui. Eu chamei de text area, então ponto text area, que é basicamente esse elemento no DOM. Tá? Então, tudo que eu posso fazer com JavaScript, eu posso fazer com esse elemento aqui. Então, ponto value, por exemplo, ó, value, eu pego o valor do text area e armazeno dentro do meu data. Agora aqui, eu posso então pegar aqui o meu LUT notes igual
window.local storage.getItem e pego aqui o meu notes atualizado ou um array de objetos, tá? Tem que transformar, então notes igual json.parse e eu transformo ele, né, a minha variável notes em basicamente eu transformo ela novamente num array, né, pra gente poder trabalhar. Então agora ela é um array. Agora eu posso vir aqui então e fazer o salvamento dos dados. A gente tem duas situações. A gente pode estar incluindo um novo registro ou atualizando um que já existe, né? Então eu vou vir aqui e vou verificar o que eu estou fazendo. Então this.active for igual a nulo, eu estou basicamente console.log ou só um comentário, eu estou criando um novo registro. Caso contrário, se ele tiver algum valor, estou atualizando. Então vamos fazer o efeito da gente conseguir salvar. Então eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó, notes.splice. Por que o .splice não o push? Porque com o splice eu posso adicionar no começo do array um item. Então, no item 0, eu não removo nada e eu adiciono nesse item 0 um novo item, content, e aqui eu adiciono o meu data, tá? O data é esse cara aqui, ó, tá? Legal, né? Criei um novo item. Agora, para me atualizar, é basicamente notes. Eu pego qual que é o item que eu tô agora, this active, ponto, content igual ao meu data. Legal, né? E simples também. Agora que esse notes está salvo, eu atualizo com this.notes igual a notes. E isso daqui eu acho que resolve. Agora, se eu estiver criando um registro active igual a nulo, o que eu faço? Eu vou precisar então alterar o meu disActive para 0. Por quê? Porque se eu continuar digitando, ele vai mudar esse cara, ele vai pegar esse cara aqui e vai passar ele, e vai ficar criando um registro depois do outro. Então aqui ele já passa para o registro que ele criou aqui. Legal, né? Esses 300 milissegundos é o tempo que a gente tem para executar todas essas tarefas, tá? E por fim, eu persisto isso no local storage novamente. Então, para me salvar alguma coisa no local storage, é o window.localstorage.set item e eu passo aqui, ó, notes e o valor que eu vou salvar, que é o meu this.notes. Bom, eu acho que o que eu fiz está certo. Se tiver alguma coisa errada, eu volto e corrijo. Então, Ctrl R. Olha que bacana. Vou até dar um Ctrl Shift I aqui, porque eu escrevi muito código, né? Vamos criar uma anotação? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eric Alves Figueiredo deu erro. Ele falou que unexpected token... Qual foi a linha? Linha 16. O que tem na linha 16? Deixa eu ver aqui. Object. Eu já sei até por que aconteceu isso. Vamos voltar aqui de novo. No local storage. Apagar o local storage. É porque aqui, ó, no final de eu deu set item, eu preciso transformar ele em texto, senão ele não salva. Como eu disse, ele só trabalha com texto, tá? Então, a stringify para ele poder transformar em texto. Vamos lá? Ctrl R. Ó, não tem nada. Vamos lá. Eric Alves. Tá vendo que ele vai atualizando ali para mim, ó? Ele já incluiu aqui, ó. Ele já pulou para cá. Legal, né? Criei minha anotação. Clico aqui, ó. Deveria sumir. Vamos cuidar disso então. A gente tem a referência. Então, quando eu vier aqui e clicar no create, o meu refs.textArea.value vai zerar. Aí. Então, Ctrl R. Cliquei aqui. Voltei para cá. Ah, legal, hein? Quando eu clico aqui, ó, ele não seta o valor, né? Então, vamos lá. Vou vir aqui e vou criar um cara chamado select. Ó, aqui. E eu falo que this.active igual aqui. E passo aqui, ó, como valor
o meu this.notes, o meu, posso pegar até o que é menor, ponto content e salvo, vírgula aqui. Tudo que eu tenho que fazer agora, ó, é aqui onde eu setei manualmente, ó, passar o this select para chave 0 e aqui embaixo, ó, aqui, ó, onde eu também fiz o arroba clique, fazer a mesma coisa, né? Então agora aqui, ó, é o select que eu acabei de adicionar, ó, que vai fazer a seleção. Então bacana. Nenhuma novidade, a gente já tinha feito isso tudo antes. Cliquei, ó. Bacana, né? Vamos criar outra anotação? Outra anotação. Ó. Criou já, tá? Ó. Tá vendo que ele tem um pequeno delay aí enquanto eu digito e o que aparece aqui, ó. Vou criar outra anotação. Vou colocar, ó, QW, olha só que eu vou digitando, tá vendo? Aqui ele não vai criando letra por letra, ele vai dando um pulinho. Isso é o que o de bounce faz, tá? Ele só executa o método, ele executa e espera 300 milissegundos para executar novamente, tá? Assim ele não fica criando toda vez que eu escrevo alguma coisa, né? Isso ajuda a economizar um pouco de memória. Apaguei. E aqui agora a gente precisa fazer esse efeito, né? Porque, ó, eu apaguei, ó, mas ele tá aqui ainda, ó. Tá vendo? Ó, que eu seleciono. Então quando eu apagar alguma coisa, ele precisa remover o elemento e não é o que ele tá fazendo. Eu vou criar um novo método, vou chamar de remove, tá? 2 pontos, function, abre o corpo dele. Essa ação aqui é bem bacana. E eu vou, agora não tem o que fazer, né? Tem que dar um loop aqui. Então, for let i igual a 0, ponto e vírgula, this.notes, ele só vai executar enquanto i for menor do que a quantidade de elementos que tiver dentro do meu ponto .notes, né? JavaScript básico isso, e eu itero. Aqui eu verifico se o elemento está vazio, então this.notes, pego o elemento atual, e se content for igual a nada, eu removo ele. Como é que eu removo alguma coisa aqui? Então this.notes.splice, né? Que eu utilizei lá para adicionar. Então agora, a partir da chave atual, eu removo um item. Não vou informar o terceiro parâmetro, que eu informei aqui, porque eu não vou adicionar nada, eu só vou remover. Aqui. Agora tudo que eu tenho que fazer é colocar aqui, ó, this.remove e no select também. Eu acho que isso daqui resolve. Ctrl R. Ó. Tá vendo? Agora ele já removeu. Ó. Então se eu vier aqui, criei uma nova anotação. Ah não, não quero isso daqui não. Vou apagar. Ó. Tá vendo? Ele tá aqui. Cliquei em outro elemento, ó, sumiu. Tá? Se eu vier aqui e apagar esse Eric Figueiredo aqui, ó. Pronto, ó. Tá vendo? E não deu certo. Ele não tá removendo certo. A gente vai ter que fazer a correção disso daí então. Deixa eu dar um Ctrl R só para garantir. Eu vou ter que fazer também a alteração aqui, né? Da persistência do notes, ó. Então eu vou vir aqui, vou adicionar aqui. Pode ser que seja isso. Dá um Ctrl R para ver. Ah, removeu. Vamos colocar aqui algumas coisas, ó. Criar uma nova anotação. Criar uma nova anotação. Não tá criando. Ah, sim, agora foi. Eu tava dando tempo dele criar, né? Aí. Vamos apagar aqui. Ó. Show. Aqui. Bacana. Aqui. Ah, legal. Agora tá apagando certinho. Era só isso mesmo. Persistência dos dados, ó. Legal. Quando eu tô dando select, ele também não tá removendo. Vou chamar aqui logo depois. Só para garantir. Aí no momento em que eu escrevo, eu acho que daí eu posso tirar aqui de cima do select principalmente. Ó, criou. Nova anotação. Criou também. Vamos remover essa. Agora sim. Ó, se eu der um Ctrl Z ela volta. Se eu apagar ela tá removida. Ó, show de bola. Bacana. A gente já tem basicamente o aplicativo
pronto, a gente precisa fazer algumas configurações aqui, né? Eu quero falar um pouco sobre o System Tray, que é o reloginho lá do lado do relógio, né? E eu quero falar um pouquinho também sobre outros recursos, né, que o próprio Electron, a gente fugiu um pouco sobre o assunto do Electron nessas duas últimas aulas, para a gente construir um aplicativo real e você vê que você pode utilizar recursos avançados, nesse caso o Vue.js, né, e pode utilizar jQuery, o que você quiser aqui dentro. É só você pegar o que você viu nessas duas últimas aulas e extrapolar esse conteúdo, tá? Extrapolar o que você viu aqui. Basicamente, o nosso aplicativo é isso. Eu não vou evoluir a partir daqui. Se tiver algum bug, alguma coisa que você queira corrigir ou adicionar, ou enfim, fica à vontade para tomar a decisão na hora que você achar que tem que ser. Tá? Na próxima aula, então, a gente vai voltar de novo a trabalhar com o Electron e deixar esse cara um pouco mais elaborado, tá? Por elaborado, eu quero dizer que a gente vai adicionar a opção dele se inicializar automaticamente junto com o sistema operacional. A gente vai adicionar também a possibilidade desse nosso aplicativo, ele quando a gente fechar, em vez dele fechar mesmo, tá? Ele ir lá para a barra de tarefas. E enfim, a gente vai brincar um pouco com isso, sumir com esse menu, né? Aqui tem um menuzinho aqui que eu não quero. Vamos rodar ele aqui de novo. Tá, esse menuzinho, esse file aqui. Isso tudo vai sumir. A gente vai fazer isso tudo na próxima aula. Até lá e tchau, tchau.